Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Quero mostrar para vocês esse bolo aí. Como vocês podem ver, dependendo do ângulo que você olha o bolo, ele ficou torto, tá vendo? Deixei ele paradinho aí para vocês verem. E tem outro ângulo que a gente olha que ele está retinho, tá? Por que que isso aconteceu, gente? Esse bolo, ele é de 15 e ele ficou com 12, 13 de altura. E ultrapassou a forma. Vocês podem ver que ele vem certinho na primeira, segunda, na terceira camada de bolo vem certinha. E a que tá na bandeja, ela já está mais tortinha, tá? Que foi a última que a gente coloca ali em cima, né? O que que acontece, gente? Eu não me atentei na hora de montar, pode ter sido isso. Porém, eu confio muito na estrutura que é da minha massa e do meu recheio, tá, gente? Então, eu observei ele, coloquei ele na bandeja, fiquei observando, ele não cedeu momento nenhum. Então, eu me senti segura de continuar a fazer a montagem desse bolo sem blindagem, tá? O transporte dele seria curto, então não teria grande problema. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular, que eu gravo com o celular, tá? E ele fica buscando foco o tempo inteiro. Eu tenho que ajeitar isso, tá? Mas, enfim, então, eu fiz aí a montagem do meu bolo, porém, na última camada, eu coloquei ele torto. Provavelmente, eu olhei no ângulo que estava retinho e só confiei nesse ângulo e não cheguei a girar a forma, tá? Então, pode ter sido que do outro lado não estava tão retinho assim e por isso que ele ficou torto. Mas como vocês podem ver, a gente consegue arrumar e deixar certinho quando você faz o chantilly, tá? Fiz a pré-camada para cobrir qualquer tipo de buraquinho, alguma coisa assim. Fiz a pré-camada e agora eu passei o chantilly que a gente realmente vai trabalhar, tá? Passei o chantilly rosa bem molinho aí, tá? Um chantilly rosa. Coloquei um pouquinho de gotinhas de corante também, líquido, vermelho, pra gente poder fazer essa basezinha aí embaixo, tá? Molho bem a minha espátula e depois eu vi, gente, que tá acontecendo muito isso, em alguns chantillies acontece mesmo, isso é normal. Conforme você vai mexendo, não tinha muito tempo que eu estava espatulando ele, vocês podem ver que ele ficou poroso. Olha onde eu tô passando a espátula, dá pra vocês verem que tá bem poroso e não é esse tipo de acabamento que eu faço nos meus bolos. O que que eu fiz para resolver? Tinha que ser rápido porque já estava quase na hora de entregar esse bolo, tá? Eu estava fazendo outras coisas, né? Por isso que eu não fiz a montagem antes. Acaba que eu ia desperdiçar boa parte do chantilly e esse não é o objetivo. Como que você soluciona esse problema, gente? Você vai fazer um chantilly e vai deixar ele bem molinho mesmo, sabe? Ele bem mais maleável do que o que você colocou. Acrescenta mais leite condensado do que leite, para que ele fique bem maleável. Então, aí eu deixei ele no formato certinho que eu queria, né? O meu bolo certinho, espatulado, quinado, tudo certo. E agora, eu vou vir com uma parte com esse chantilly mais maleável, tá? Mais molinho. E vou tá passando no meu bolo, tá, gente? Ó, vocês podem ver que ele tá firme, mas porém ele tá bem mais maleável, tá? Então, eu vou só dando aquela esfregadinha aí nele aí, só porque é só pra dar uma camadinha para suprir qualquer buraquinho, tá? Então, essa é a solução que eu encontro quando acontece esse tipo de situação, tá, gente? Ah, aconteceu do meu chantilly mudar a textura logo na hora que eu estou finalizando o meu bolo. Pra gente não ter que tirar e fazer tudo de novo, desperdiçar chantilly, desperdiçar tempo, essa é uma solução que resolve super bem, tá? Podem ver que agora, você olha pro bolo, você vê o chantilly mais hidratado, você vê o chantilly, né, mais brilhante. E aí, agora você vai buscar a sua quina novamente, né? Então, passa a espátula na lateral, passo ela úmida. Lembrando que ela tem que estar a 45 graus em relação ao nosso bolo. E vai puxando a quina até ficar do jeitinho que você deseja, tá? Depois que você fizer isso, agora neste bolo aí, eu usei, né, a gente vai fazer um gatinho. Eu usei o bico 1M, tá? Que é esse de fazer roseta. Usei esse aí que é o 32, desculpa. Usei também o
Usei o bico 4B também, que é para fazer o cinza. E aí, gente, nessa hora, você tem que ir fazendo várias rosetas, tá? Não tem uma regra. Você olha onde que vai ser o centro do seu bolo, né? Faz a roseta central e depois você vai acrescentando as outras, os detalhes. Por que que eu gosto de começar com a roseta central? Para me ter um caminho, sabendo que ali é o meio da testa, né? Onde vai ter um olhinho do lado, um olhinho do outro. E aí, a gente vem começando a fazer aquele rabo de rosetas, tá? Pitanga, roseta, eu sempre faço essa brincadeira entre os dois. A questão do bico, tá, gente? Ah, eu não tenho 4B, eu não tenho um M. Você pode colocar qualquer tipo pitanga, tá, gente? Pitanga aberta, pitanga fechada. Eu vejo que neste bolo, assim, as pitanguinhas abertas fica bem bonitinho, mas tem que ter um M, sabe? Pra fazer aquela roseta mais perfeitinha, tá? Então, assim, você vai fazendo, colocando as rosetas aonde você deseja e lembra que o rabo, né, do cavalo, desculpa, do gatinho, tem do unicórnio, eu ia falar cavalo do unicórnio. O unicórnio tem que vir assim, ele tem que mostrar um pouco na lateral. Então, eu deixo o meu bolo bem de frente e venho vendo aonde eu vou conseguir terminar esse rabinho que vai chegar até embaixo na minha lateral, tá? Porque a gente tem que tirar uma foto de frente, assim, e tem que aparecer uma pontinha, tá? Desse rabinho na nossa lateral. Gente, a dificuldade que eu tenho maior nesses bolos é com os olhinhos, tá? E a boquinha. Do unicórnio era a mesma coisa. Teve uma época que eu até cheguei a usar ele de papel, tá? Eu fazia, né, o molde, pedia para cortar, fazer o topper de papel, porque eu sinto muita dificuldade. Eu não tenho uma grande habilidade com as mãos, não, tá? Olha, eu passei o pó perolado, olha como que dá uma diferença, tá? As orelhinhas eu fiz com leite em pó, tá? Com CMC, leite em pó e leite condensado. Aí eu fiz, deixei ela ficar bem durinha, coloquei muito CMC para ficar bem durinho, tá? E coloquei muito glitter, porque essa pessoa que eu fiz esse bolo gosta de muito glitter. Como eu falei com vocês, eu tenho uma grande dificuldade com os olhinhos, sempre tive, não é porque eu já fiz 1 trilhão desse tipo de bolo que eu ainda não tenho dificuldade, que eu já supri essa dificuldade, não, eu sempre tenho, tanto que eu nem gravei pra vocês, pra mim é bem difícil fazer os olhinhos, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, aprendido a fazer esse bolinho, esse bolo relembra o unicórnio, que eu já devo ter feito, assim, uns 100 bolos de unicórnio, e é isso, tá? Vou mostrar pra vocês mais de pertinho como que ficou a textura do chantilly, né, como a gente fez aquela modificação, e como que melhora já o aspecto, né, dele ficar mais brilhantezinho, mais sedoso. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!